Olá, irmãos, boa noite, paz. Gostaria de começar esse tempo que eu separei para liberar uma palavra, orando. Senhor meu Deus querido, eu te dou graças e te louvo por esse tempo, por cada irmão da El Chamar e por todos os outros que estão me ouvindo agora. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga entendimento e que a tua palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais, possa fazer na vida de todos os ouvintes dessa palavra, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu te dou graças e te louvo. Amém. Bom, irmãos, domingo último eu falei que eu estaria ministrando um pouco sobre o princípio das primícias. Eu gostaria de ministrar presencialmente, mas devido à impossibilidade, eu estou gravando aqui para remir o tempo. Então, para quem está me ouvindo pela primeira vez, há 18 anos atrás o nosso ministério nasceu. E logo quando nasceu, Deus estabeleceu esse princípio das primícias, que uma vez por ano, apenas uma vez por ano, a gente deveria tirar uma oferta especial, a qual nós chamamos de oferta de primícias. E essa oferta ela é entregue na teoria no primeiro dia do ano seguinte. Isso é, essa oferta ela, independente da data que ela entregue, é como se ela fosse a primeira oferta do ano novo. E ao longo desses 18 anos nós temos feito isso e nós somos testemunhas oculares do que Deus tem feito nas nossas vidas, no nosso ministério, sabe? Operando maravilhas extraordinárias, especialmente na vida material, tanto ministerial como pessoal, na vida de todos aqueles que têm participado ativamente dessa oferta. Então, eu gostaria de falar nesta noite sobre o princípio das primícias. E eu quero começar lendo aqui em Colossenses 1, do 13 ao 18, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo, a Bíblia diz, foi criado por meio de Cristo e para Cristo. E aí continua o texto dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso é, vou repetir, ele é o princípio para em todas as coisas ter a primazia. Esse texto, queridos, ele diz respeito a Jesus, que é o primogênito de toda a criação. E, conforme nós lemos, por ele ser o primeiro, creio eu, ele exige, apesar de nós termos livre arbítrio, ele exige que nós também o coloquemos em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. O único lugar, queridos, que Deus deve ocupar na minha e na sua vida deve ser o primeiro. Deus não aceita ser o segundo, Deus não aceita ser o terceiro. O lugar dele na minha vida e na sua vida, que diz que ele é o nosso Senhor, é o primeiro. E Deus, ele deu algumas ordens no princípio da criação. Lá em Gênesis,
2, do 15 ao 17, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o homem, para Adão. Qual ordem foi essa, pastor? Não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão. É como se ele dissesse assim: essa árvore é minha. E quando o homem, infelizmente, tocou naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você conhece a história, ele atraiu para si maldição e a terra foi completamente amaldiçoada. Irmãos, Adão, ele poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, há algumas coisas na Bíblia que Deus ele disse o seguinte: isso aqui é meu, vocês não podem tocar. Por exemplo, lá no tabernáculo, o homem ele podia entrar no átrio, no santo, mas no santo dos santos o homem não podia entrar. Por quê, pastor? Porque o santo dos santos pertencia a Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava para oferecer sacrifícios pelo povo. Lá em Êxodo 13, do 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Deus estava dizendo aqui: o primeiro de tudo é meu. Então, aqui no texto fica bem claro, Deus dizendo para Moisés: todo primogênito é meu. Aqui, igreja, aqui, meus irmãos, Deus estava estabelecendo um princípio na lei, de que tudo que vinha em primeiro lugar deveria ser consagrado ao Senhor. Por exemplo, aqui em Êxodo 34, o versículo 26, a parte A, diz assim: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás ao Senhor teu Deus. Nesse texto aqui, Deus está falando sobre a colheita dos primeiros. Deus queria enfatizar aqui, queridos, que quando eles fossem oferecer alguma coisa para Deus, eles deveriam oferecer os primeiros. Nada poderia ocupar o lugar de Deus, porque Deus não aceita aquilo que não é o primeiro. Por exemplo, você lembra da oferta de Caim e Abel? Eu creio que sim. Está lá em Gênesis 4, 3 e 4. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Ele trouxe do fruto, isso é, ele colheu lá os frutos da terra, na época da colheita, e aí depois que ele colheu, ele pegou lá um punhado e levou para o Senhor. Aí no versículo 4, olha a diferença. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Enquanto Caim trouxe, sabe, do fruto da terra, Abel, ele trouxe primícias, ele pegou o primeiro do seu rebanho. E aí a Bíblia diz o quê? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irmãos, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque era primícia, porque Deus não aceita resto, porque Deus não aceita o segundo, porque Deus não aceita ser colocado em segundo lugar. Nós vimos lá em Colossenses, que nós lemos, que ele tem o direito de ter a primazia sobre todas as coisas. Então, algumas situações na nossa vida acabam competindo com Deus.
E quando compete com Deus, acaba se tornando inimigo de Deus, queridos. Lá em Mateus 10:37 diz assim, olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, disse o Senhor, não é digno de mim. Não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus, ele quer ser o primeiro em absolutamente tudo. Muitas pessoas, queridos, eu creio assim, acaba não sendo abençoada porque acabam colocando coisas e pessoas em primeiro lugar, no lugar de Deus. Agora, talvez você esteja aí perguntando, pastor, mas por que Deus precisa e ele quer ser o primeiro? É porque o primeiro, queridos, é uma posição de honra. E lá em Provérbios 3:9 diz o quê? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, isso é, com a primeira parte de toda a tua renda. É por isso que, sabe, assim que a gente recebe, a primeira coisa que a gente deveria fazer era separar a parte de Deus. Porque quando eu faço isso, a Bíblia me dá uma promessa extraordinária. Quando eu honro a Deus com as primícias da minha renda, querido, o que a Bíblia diz no versículo 10 do mesmo texto, de Provérbios 3? Diz o seguinte, e se encherão, olha só, fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Que promessa sobrenatural para aqueles que têm o entendimento de honrar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, sabe? De não dar o resto para Deus. Deus não exige valores, não, queridos. Não é isso que ele diz ao longo da sua palavra, mas se tem uma coisa que ele exige é ser o primeiro. E foi por isso que ele não aceitou a oferta de Caim. Caim deixou lá a oferta lá, mas Deus não aceitou e o pior ainda, não se agradou dele. Olha que coisa, sabe? E por que Deus não aceita? Porque é o primeiro que tem o comando. O primeiro sempre tem o governo. O primeiro tem a posição de autoridade. Deus, queridos, ele tem direito a ter o comando. E se a gente põe Deus em segundo lugar, alguma outra coisa vai ocupar o primeiro. Alguma coisa vai ter, se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, alguma outra coisa vai ter o comando na nossa vida. A palavra-chave para nós termos um ano de 2023, um ano novo, extremamente abençoado, sabe qual é a palavra-chave? É colocar Deus em primeiro lugar. De acordo com o dicionário, a palavra primícia significa tudo aquilo que é primeiro. E nós vemos aqui uma direção muito clara de Deus, dizendo que todos os primeiros frutos da terra deveriam ser entregues na casa do Senhor. E esse princípio, queridos, ele não mudou. Na verdade, esse é um princípio espiritual que nós precisamos ter revelação. Tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Aliás, melhor dizendo, na verdade, tudo pertence ao Senhor. Só que tem coisas que Deus permite que a gente usufrua. Amém, queridos? Tem coisas que Deus permite a gente usufruir.
E existem coisas, queridos, que são exclusivas de Deus e ninguém deveria tocar. E eu vou te mostrar aqui, queridos. Por exemplo, depois que Moisés libertou o povo da escravidão lá no Egito, você conhece a história, ele conduziu esse povo durante, diz a Bíblia, 40 anos pelo deserto, até eles chegarem à fronteira da terra de Canaã. E foi lá que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, o que Deus fez? Então Deus levantou um outro líder, chamado, você conhece, Josué, para que Josué continuasse dando instruções ao povo de Deus. E um dos primeiros grandes desafios que Josué teve que enfrentar foi a respeito de uma cidade chamada Jericó, muito conhecida, né? A cidade de Jericó, você conhece toda a história, eu acho que todo mundo conhece a história de Jericó, já ouviram falar a respeito das muralhas de Jericó. A cidade de Jericó era praticamente intransponível, era quase impossível ela ser invadida. Foi aí, nesse momento, que Deus deu as instruções para Josué. Ele mandou que o povo desse 7 voltas ao redor da cidade. E lá na sétima volta, eles iam dar, na sétima volta, eles iam dar mais 7, iam tocar as trombetas, iam começar a gritar. E quando eles fizessem isso, o Senhor disse, olha Josué, quando vocês fizerem isso, as muralhas elas vão cair. E foi assim que eles fizeram. E quando eles fizeram isso que Deus mandou fazer, deu tudo certo. Os muros caíram e eles conquistaram uma cidade que diante da mente, diante dos olhos, diante da imaginação, diante do conhecimento de todos daquela época, era uma cidade que jamais seria conquistada, queridos. Era uma cidade extraordinária do ponto de vista bélico e era uma verdadeira fortaleza. Mas através das instruções que o Senhor deu a Josué, eles obedeceram e eles conquistaram aquela cidade. Agora, teve um detalhe muito importante nessa história que nós vemos em Josué 6,19, queridos. Porque quando o Senhor havia dado as instruções para Josué ir contra Jericó, ele deu essa instrução aqui, dizendo assim, olha, porém, Josué, essa é a primeira cidade que vocês vão conquistar. Tem trocentas outras cidades para vocês conquistarem. Essa é a primeira. Jericó, essa é a primeira. Então, toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Todos esses tesouros, eles devem ir para o tesouro do Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Deus virou para Josué, em outras palavras, e disse o seguinte, Josué, é o seguinte, essa é a primeira cidade a ser conquistada. E tudo que tiver nessa cidade irão para o meu tesouro. Agora, Josué, a partir da segunda cidade que vocês conquistarem, porque essa é a primeira, vocês poderão usufruir de tudo. Vocês poderão ficar com as riquezas para vocês e dividir para vocês. Vocês poderão ficar com tudo a partir da segunda cidade em diante. Mas o ouro, a prata, os utensílios, tudo o que tiver em Jericó, na primeira cidade, serão exclusivamente meu. Por que o Senhor disse isso para Josué, queridos? Justamente porque Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Era a primícia da terra de Canaã.
E de acordo com o princípio das primícias, tudo que é o primeiro, irmãos, pertence a quem? A Deus. Até aí tudo bem. Josué entendeu a direção que Deus havia dado. Se não é para tocar, é como se Josué dissesse assim: se não é para tocar nas coisas de Jericó, nós não vamos tocar, Senhor, porque pertence ao Senhor. Só que a Bíblia continua dizendo que teve um sujeito chamado Acã que desobedeceu o Senhor. Na verdade, quando ele viu aquelas coisas valiosas, a Bíblia diz que ele roubou, pegou para si algumas coisas. Uma capa babilônica, uma barra de ouro, um punhado de prata, achando inocente, que ninguém jamais iria ficar sabendo. E se nós continuarmos lendo a história, nós vamos ver, queridos, que isso trouxe consequências sérias para todo o povo. E lá em Josué 7, diz que depois de Jericó, a segunda cidade a ser conquistada era uma cidadezinha, pode até dizer assim, chamada Ai. E aí Josué provavelmente pensou: essa cidade é muito pequena, não precisa de todo mundo, vamos mandar somente alguns soldados. Mas sabe o que aconteceu no final dessa história aqui? Mesmo sendo uma cidade fraca, mesmo sendo uma cidade pequena, o exército de Josué foi derrotado. Lá no versículo 11, o Senhor fala por quê. Diz o motivo por que Josué e o exército foi derrotado. Diz aqui no 11 de Josué 7, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Está falando aqui da cidade de Jericó, que Deus havia dado instruções: vocês não vão pegar nada, porque tudo vai para o meu tesouro. Porque era a primícia de um monte de cidades a ser conquistada, era a primeira. E o primeiro tem que ser de Deus, o primeiro tem que ser destinado a Deus. Sabe, o povo tinha todas as outras cidades para serem saqueadas, havia uma promessa de vitória, mas aí o povo foi derrotado, queridos. Sabe? Porque pegaram coisas que pertenciam somente a Deus. Sabe? Nós estamos aqui vivendo no tempo da graça. Mas mesmo assim, queridos, existem coisas que pertencem exclusivamente ao Senhor. E nós precisamos entender que Ele não abre mão disso. Quando nós pegamos, queridos, aquilo que é de Deus, isso traz consequências para nós. Mas quando nós consagramos o primeiro a Deus, quando nós entregamos a primeira parte para Deus, todo o restante também é abençoado. E lá no começo da nossa história, do nosso ministério, simples, nós somos simples, você sabe. Sabe, os recursos que nós, o pouco recurso, digamos assim, que nós conquistamos, veio diretamente de Deus, nós não temos nenhum mérito nisso. Mas lá no começo, Deus, Ele ministrou no meu coração que a gente deveria tirar uma vez por ano essa oferta de primícias. Quem está lá há mais tempo conhece a história. Essa história é contada ali no nosso livro, Mover das Águas, no livro do ministério. E eu lembro que a gente estabeleceu esse propósito das primícias lá no começo. Era uma semente. E aquela semente, queridos, ela foi capaz de ser multiplicada de uma forma tão sobrenatural que a gente comprou o prédio, a gente comprou a casa, a gente já fez tantas coisas, a gente já investiu em pessoas, a gente já ajudou muitas pessoas. E mais, o resultado não foi apenas para o ministério físico em si,
Foi para nós, para mim e para você também. Porque nós acabamos com essa atitude de estabelecer as primícias, abençoando todos os outros dias do ano, queridos. E aí, como é de conhecimento de quase todos, desde o começo, para facilitar. Irmãos, a gente não faz campanha financeira, a gente não fica tirando ofertas disso, ofertas daquilo, oferta especial para isso, oferta... Não! A única oferta especial, se é que nós podemos chamar, é essa oferta das primícias. E aí, para facilitar a nossa vida, para mim é uma grande bênção. A gente, todos os anos, no começo do ano, a gente distribui cofrinho para colocar a moeda de R$1, queridos, durante o ano. E aí, no final do ano, a gente devolve, a gente traz, a gente entrega na casa do tesouro. E é isso que nós vamos fazer agora. Hoje é dia 30 de novembro. Amanhã é o último mês do ano. Mas essa oferta, independente de quando ela é entregue a partir de agora, ela simboliza a primeira oferta do primeiro dia de 2023. No mundo espiritual, essa oferta ela simboliza a primeira oferta do ano de 2023. E hoje mesmo, hoje é dia 30, uma irmã mandou uma mensagem para mim: olha, pastor, estou transferindo a minha oferta de primícias. Aí, agora há pouco, uma outra irmã também, olha, mandou: essa é a minha oferta de primícias. Então, a minha oferta de primícias está aqui no cofrinho, mas eu coloco só nota, porque as moedas sumiram. Então, só nota, eu vou levar essa minha oferta no próximo domingo. É o domingo onde nós vamos celebrar o Natal, onde nós vamos ter o teatro, nós vamos ter dança, nós vamos ter louvor, nós vamos ter coral, nós vamos ter apresentação de crianças, nós vamos ter ceia, nós vamos ter comunhão, nós vamos, sabe, vai ser uma grande bênção o culto de domingo. Então, eu vou aproveitar esse culto para entregar as minhas primícias que representa o primeiro dia do ano de 2023. Agora, eu, acredito tanto no poder do plantio e da colheita, queridos. Eu creio tanto nisso que, eu e tantos outros irmãos que têm participado dessa oferta, que são tantos testemunhos que nós temos recebido. Essa irmã mesmo, que mandou a mensagem para mim falando que estava transferindo através de um Pix a oferta de primícias dela, ela falou: pastor, eu queria que o senhor fizesse como ano passado, orasse por a gente. Eu lembro que eu ungi todos os primicistas e eu vou fazer isso também. Logo no começo do ano, eu vou estar ungindo todos os primicistas. Sabe, queridos, a gente não precisa de esforço nenhum, porque há uma palavra, eu creio que essa palavra está ligada nessa bênção das primícias, queridos. Por que eu devo colocar, vou repetir, Deus em primeiro lugar? Porque a primeira porção tem a bênção sobre o resto. E lá em Romanos 11:16 diz o seguinte: e se forem santa as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se forem santas as primícias da massa, a Bíblia diz que o altar, ele santifica a oferta. Então, essa oferta de primícia é uma oferta de honra, é uma oferta que honra a Deus, é uma oferta santa. Então, se essa primeira porção, queridos, que eu levo ao Senhor for santa, a Bíblia diz que o resto também será, a totalidade será. Então, essa oferta que simboliza a minha primeira oferta do ano de 2023, eu profetizo isso, eu declaro isso, eu creio nisso.
ela tem tanto poder que toda a totalidade dos outros dias do ano de 2023 vai fluir em favor da minha vida, vai trazer benefício para a minha vida, vai fazer maravilhas na minha vida financeira e material. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você fala assim: olha, pastor, eu sou fiel, sabe? Mas eu tenho vivido uma vida apertada há tanto tempo. Querido, eu vou dizer algo para você que Deus está acabando de colocar no meu coração. Se você não fosse, você já parou para imaginar se de repente você não estaria vivendo uma vida completamente diferente da que você está vivendo hoje, apesar dos apertos? Será que você não estaria numa situação muito mais caótica, muito mais complicada? Sabe, nós não podemos permitir ser escravo da avareza, ser escravo, sabe, do dinheiro. Eu quero motivar todos os elchamitas, em especial, a entregar a oferta de primícia. Ah, pastor, mas eu cheguei no meio do ano, eu cheguei há 2 meses, eu cheguei há 1 mês, eu cheguei no 2º mês, eu não peguei o cofrinho. Não tem problema, nós temos um envelope lá escrito oferta de primícias. Você vai pegar no próximo culto, vai escolher um culto para levar. Se você quiser deixar para entregar no primeiro culto de 2023, não tem problema. Agora, independente do dia que eu levo essa oferta, quando eu entrego assim, declarando primícias, ela é como se fosse entregue, valesse para o dia 1º do ano novo. Amém? Então aqui no meu cofrinho, e todos já fazem isso, porque a gente tem uma lista lá, é como se fosse um livro de ouro, onde a gente coloca o nome do primicista. Eu coloco aqui no cofrinho Ayrton e Eliana, e entrego lá, e eles anotam lá. Então, eu quero motivar você a não abrir mão, a não negociar essa oferta. Quantas pessoas têm sido abençoadas através dela? A gente não faz campanha, a gente financeira, a gente não tira ofertas ao longo do ano, ofertas, sabe? Não, é a única oferta especial que nós temos, é essa oferta. E por que eu particularmente prefiro juntar durante o ano todo? Porque eu nem sinto, queridos. Porque, sabe, particularmente é o meu modo de pensar. Deus, ele não está preocupado com valor. Mas, sabe, como é uma oferta de primícia, é uma oferta de fato para honrar a Deus, sabe, eu não posso dar qualquer coisa. Meter simplesmente a mão no bolso assim, tirar um trocado e dar. Eu lembro de Caim. É como se Caim tivesse, como ele deu do fruto da terra, é como se ele tivesse metido a mão no bolso, pegou lá um punhado e levou para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, ele não se agradou dessa oferta e também não se agradou de Caim. Já Abel não. Abel, ele pegou o primeiro, ele pegou da primícia das suas crias. E a Bíblia diz que Deus se agradou dele e se agradou da oferta dele. Então, essa oferta aqui do cofrinho, que eu começo a juntar no começo do ano, para mim é uma bênção, sabe? Porque eu coloco todas as vezes que eu recebo, dia 20 e dia 30. E aí, quando eu chego no final do ano, eu estou com a minha oferta alçada, separada para o meu Deus. E aí, eu nem sinto aquele impacto de tirar de uma vez, porque ao longo do ano eu venho separando de glória em glória, de pouquinho em pouquinho. Então, no próximo domingo eu vou levar a minha oferta, eu e Eliana. Não deixe de participar disso. E prove também, como eu e tantos outros temos provado da abundância do Senhor. Por exemplo, eu vou viajar agora, no final do ano. Eu não teria condições de viajar.
Mas Deus, ele começou a mover de uma forma sobrenatural. Deus é tão fiel. Eu quero dar um testemunho. Eu brinco muitas vezes, né? Para que é que serve cunhado? Agora eu descobri. Irmão, eu creio que você sabe que isso é brincadeira, né? É só para descontrair, para quebrar o gelo. Meus cunhados são uma bênção. Então é brincadeira. Mas há uns 6 meses atrás, Eliana, como é que nós vamos viajar? O nosso carro não tá legal para viajar, entendeu? Não dá para mexer nele, não dá para trocar de carro, e a gente naquela, vamos trocar, mas como que vamos trocar se a gente não tem condições hoje de trocar de carro? E estava naquele impasse, mas por outro lado a gente já tinha alugado a casa, que foi um achado, eu já testifiquei a respeito disso, sabe? E se não bastasse, nós ganhamos uma casa em Maceió para ficar o tempo que a gente quiser. Olha que coisa, sem gastar R$ 1 nessa casa de Maceió. E aí, a gente estava naquele impasse do carro, meu Deus, e agora? E aí, recentemente, tem uns 2 meses ou 2 meses, que o Fábio, meu cunhado, ele trocou de carro. Pegou um Jeep, e ele falou assim, Ayrton, por que você não vai no meu carro? Que está novo. Falei, hã? Ele pode ir nele. E olha, por incrível que pareça, nós vamos no carro do Fábio. Ele e a Cibele estão emprestando o carro deles para a gente ir. Agora deixa eu falar algo. Irmãos, isso não é sorte, não. Isso é resultado de semeadura. Porque não tem nenhuma semente que você plante que você deixe de colher. Nenhuma. E eu lembro que o Fábio, eu não sei, a Isabelle tem 18 anos. Me parece, fez 18 anos recentemente. Mas quando eles casaram, eu lembro, eles não tinham carro. Nós emprestamos o nosso carro para ele viajar. Ele foi para Ilhéus, foi uma grande bênção. Passaram a lua de mel lá em Ilhéus, ele e a Cibele. Olha que bênção. E agora eu estou colhendo, eu creio, fruto, colheitas, sementes daquela semeadura, que eu nem imaginava, nem pensava, nem passou pela minha cabeça isso. Mas eles, com tanta disposição e alegria, vai com o nosso carro. E nós vamos com o carro dele. Olha que bênção. Amém, queridos? Então, não deixe de participar dessa oferta. Domingo eu vou levar a minha. Você pode levar depois a sua. Mas não deixe de participar. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças e te louvo por esse tempo, por essa palavra, que o Senhor tenha trazido revelação a todos nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor nos dê um coração generoso, meu Pai. Eu oro pelos meus irmãos e eu já quero profetizar que essa oferta de primícias, ela vai ser a primeira parte que vai desencadear bênçãos extraordinárias, meu Pai, no ano novo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que essa primeira oferta do dia 1º de janeiro, que é isso que ela simboliza, ela tem poder para abençoar os outros 364 dias do ano, Pai. Em o nome de Jesus, eu oro e te agradeço, glorificando e exaltando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, meus irmãos. Um abraço.